Estes não são chifres que decoram, eles advertem. Alguns se abrem como asas colossais, outros se retorcem como esculturas vivas, e outros colidem com um estrondo capaz de ecoar por quilômetros. Não são caprichos da natureza, são armas, símbolos de poder e extremos absolutos da evolução. De montanhas impossíveis a savanas ardentes, estes animais carregam sobre a cabeça histórias de domínio, sobrevivência e perigo. Hoje você vai conhecer os 15 animais com os maiores chifres do mundo. E há mais de um que você não gostaria de encontrar cara a cara. Número 1. Alce, Alces alces. Nas florestas do norte do planeta, existe um animal que parece saído de um mito antigo. Uma criatura que combina tamanho, silêncio e uma presença impossível de ignorar. O alce não precisa rugir, nem correr para impor respeito. Basta vê-lo surgir entre as árvores para entender que estamos diante do verdadeiro gigante dos cervídeos. Para começar, suas galhadas são as maiores do reino animal. Podem ultrapassar 1,80 m de largura, mais do que a altura de muitas pessoas. Não são simples chifres, são autênticas pás ósseas, largas e ramificadas, que lembram um enorme candelabro natural. Além disso, todos os anos, o alce as perde e volta a fazê-las crescer do zero, investindo uma quantidade descomunal de energia. Durante esse processo, o crescimento pode chegar a quase 2 centímetros por dia, um dos ritmos ósseos mais rápidos da natureza. No entanto, seu tamanho não se limita apenas à cabeça. Um macho adulto pode ultrapassar os 600 quilos de peso e medir mais de 2 metros até o ombro. Ainda assim, move-se com uma calma surpreendente, como se soubesse que ninguém tem o direito de contestar sua passagem. E, curiosamente, apesar de sua aparência desajeitada, é um excelente nadador, capaz de atravessar lagos inteiros e mergulhar para arrancar plantas aquáticas do fundo. Agora bem, essas galhadas gigantescas não são apenas decoração. Durante a época de acasalamento, os machos colidem entre si em combates que soam como golpes de madeira maciça. O objetivo nem sempre é ferir, mas demonstrar força, resistência e tamanho. Quanto maiores as galhadas, maior a mensagem. Por fim, há um detalhe fascinante. No inverno, quando o alimento escasseia, o alce sobrevive graças a uma combinação de paciência e eficiência extrema. Seu corpo é uma máquina projetada para resistir ao frio, ao silêncio e à passagem lenta do tempo. Assim, com galhadas colossais e uma presença quase pré-histórica, o alce abre esta lista como o titã indiscutível dos chifres. 2. O Watusi, Ancolewatusi. Se o alce parece um mito da floresta, o Watusi parece uma lenda caminhando sob o sol africano. Basta observá-lo por alguns segundos para compreender por que muitos o consideram o gado mais espetacular do planeta. Não é apenas uma vaca, é um símbolo de poder, status e resistência esculpido em carne, osso e chifres impossíveis. Para começar, seus chifres são simplesmente descomunais. Podem alcançar até 2,5 metros de ponta a ponta, uma largura que supera a envergadura de muitos aviões leves. Não apontam para cima de forma agressiva, mas se abrem para os lados como asas rígidas, criando uma silhueta inconfundível. Cada chifre é oco por dentro, uma adaptação genial que reduz o peso e ajuda a regular a temperatura corporal em climas extremos. Além disso, o Watusi não é um animal criado ao acaso. Durante séculos, as comunidades africanas selecionaram cuidadosamente os exemplares com chifres maiores, não por capricho estético, mas porque representavam riqueza, prestígio e conexão espiritual. Quanto maiores os chifres, maior o respeito por seu dono. Em algumas culturas, esses animais eram tão valiosos que não eram sacrificados nem para alimentação. Eram verdadeiros tesouros vivos. No entanto, o mais curioso é que, apesar de sua aparência monumental, o Watusi é surpreendentemente resistente. Pode sobreviver com dietas pobres e em condições onde outros bovinos fracassariam. Seu corpo é projetado para suportar o calor intenso, as secas e os longos deslocamentos. Não é força bruta sem controle, é eficiência ancestral. Por outro lado, esses chifres não são usados principalmente para lutar. Funcionam mais como um sinal visual constante, uma mensagem silenciosa que diz:
Estou aqui e não preciso provar nada. No reino animal, às vezes o tamanho evita o conflito antes mesmo de começar. Assim, com uma cornamenta que parece desafiar a lógica e uma história profundamente ligada ao ser humano, o Watusi conquista seu lugar como o indiscutível rei do gado cornudo. 3. Búfalo africano. Búfalo cafre. Se existe um animal que transforma a palavra perigo em algo tangível, esse é o búfalo cafre africano. Ele não precisa de presas afiadas nem de velocidade extrema. Sua principal arma está bem sobre a cabeça, e é uma das estruturas mais intimidadoras que existem na natureza selvagem. Para começar, seus chifres não crescem separados como nos outros bovinos. Nos machos adultos, a base de ambos os chifres se funde formando uma massa sólida, conhecida como escudo ósseo. Essa estrutura pode ser tão dura que literalmente protege o crânio durante os combates. A partir desse núcleo central, os chifres se curvam para fora e depois para cima, prontos para investir com uma força devastadora. Além disso, estamos falando de um animal que pode ultrapassar os 800 kg de peso, avançar em silêncio e acelerar em curtas distâncias com uma potência surpreendente. Quando um búfalo cafre decide atacar, não há avisos claros nem ameaças prévias. O impacto chega como um muro em movimento. Por isso, na África, é um dos animais mais respeitados e temidos, até mesmo pelos grandes predadores. No entanto, sua agressividade não é gratuita. O búfalo é extremamente protetor com seu grupo. As manadas funcionam como uma verdadeira fortaleza viva. Cercam os filhotes, enfrentam leões e retornam para resgatar um companheiro ferido. Nesses confrontos, o escudo ósseo cumpre uma função essencial, absorvendo impactos e permitindo empurrões brutais sem danos fatais. Por outro lado, esses chifres também são um cartão de visita. Quanto mais grossa e ampla é a base, maior é o status do macho dentro do grupo. Não é necessário lutar constantemente. O formato do escudo já conta a história. Existe uma regra não escrita na savana. Se você vê um búfalo cafre olhando fixamente para você, recue devagar. A natureza deixou bem claro que se aproximar desse animal é, simplesmente, uma péssima ideia. 4. Bisão americano. Nas grandes planícies da América do Norte, caminha um animal que parece feito de terra, músculo e paciência ancestral. O bisão americano não impressiona pelo comprimento de seus chifres, mas pela sensação de poder compacto que transmite. É a prova viva de que, na natureza, a força pura pode ser tão decisiva quanto o tamanho aparente. Para começar, seus chifres são curtos e curvados, porém extraordinariamente grossos e resistentes. Não foram feitos para exibição, mas para o choque direto. Nos confrontos entre machos, as investidas são frontais, violentas e acompanhadas por toneladas de massa corporal em movimento. Cada impacto é uma prova de resistência, não de elegância. Além disso, o bisão é o maior mamífero terrestre da América do Norte. Um macho adulto pode ultrapassar 1 tonelada de peso e, ainda assim, correr a mais de 50 km por hora. Essa combinação de velocidade, massa e chifres transforma cada investida em um evento difícil de deter. Até mesmo os lobos, caçadores experientes em grupo, escolhem com cuidado quando enfrentar um deles. No entanto, para além da força física, o bisão encarna uma resistência histórica. Durante séculos, sobreviveu a invernos extremos, incêndios e migrações intermináveis. Seus chifres, sólidos como ferramentas primitivas, serviam para defesa, para afastar a neve em busca de alimento e para marcar hierarquias dentro do grupo. Por outro lado, há um dado curioso. Apesar de sua aparência agressiva, o bisão é surpreendentemente imprevisível. Ele não foge como outros herbívoros. Às vezes, permanece imóvel, observa e, de repente, investe. Essa ausência de sinais claros é o que o torna especialmente perigoso para quem o subestima. Em seu olhar e em sua estrutura robusta, há algo quase pré-histórico. O bisão não precisa de chifres longos para demonstrar poder. Os seus são uma declaração simples e contundente. Aqui mandam a massa, a solidez e a força bruta da natureza. 5. Kudu maior.
Em contraste com a força bruta do bisão, o kudu maior introduz uma ideia diferente de poder: a elegância. Esse antílope africano parece feito para se mover entre sombras, galhos e silêncios, carregando sobre a cabeça uma das cornamentas mais belas e sofisticadas do reino animal. Para começar, seus chifres crescem em uma espiral perfeita, com até 2 voltas completas que podem ultrapassar 1,5 metro de comprimento. Não são grossos nem rudes, mas longos, esguios e simétricos, como se tivessem sido esculpidos com paciência matemática. Essa forma não é casual. A espiral ajuda a distribuir a força durante os choques entre machos, reduzindo o risco de fraturas fatais. Além disso, o kudu maior é um mestre da camuflagem. Sua pelagem, atravessada por finas listras brancas, quebra sua silhueta na vegetação seca. Quando permanece imóvel, pode desaparecer diante dos olhos do predador. Porém, quando decide fugir, seu salto é explosivo e elegante, superando obstáculos com uma facilidade que desmente seu tamanho. Por outro lado, esses chifres não são armas para investidas frontais. Os combates entre kudus são rituais de força e resistência, nos quais os machos entrelaçam as espirais e empurram até que um ceda. Às vezes, as cornamentas ficam tão presas que ambos os animais morrem enroscados, um lembrete brutal de que até a beleza pode ser perigosa. O kudu maior também é um símbolo cultural na África. Seus chifres têm sido tradicionalmente usados como instrumentos musicais, recipientes cerimoniais e emblemas de status. Eles não representam apenas força, mas também uma conexão com o espiritual. Assim, com passos silenciosos e chifres que se retorcem como esculturas vivas, o kudu maior mostra que, na natureza, a grandeza também pode ser refinada. 6. Elande comum. Depois da elegância do kudu, o elande comum surge como uma presença tranquila e quase filosófica. Ele não precisa de movimentos bruscos nem de adornos exagerados. Seu poder está no tamanho, na serenidade e em uma confiança perceptível, mesmo à distância. Não por acaso, é o maior antílope do mundo. Para começar, um elande adulto pode ultrapassar os 900 kg de peso, número que o aproxima mais de um bovino do que de um antílope tradicional. Ainda assim, move-se com uma calma desconcertante, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado. Seus chifres, retos e levemente espiralados, parecem modestos em comparação com o corpo, mas essa sobriedade é justamente o que os torna intimidantes. Além disso, esses chifres não foram feitos para o espetáculo. São ferramentas funcionais, resistentes e eficazes. Nos confrontos entre machos, o elande não desperdiça energia com corridas ou saltos desnecessários. Os choques são breves, diretos e silenciosos, mais parecidos com um teste de força do que com uma luta violenta. Por outro lado, há um detalhe fascinante. Quando o elande caminha, suas articulações produzem um leve estalo audível. Esse som não é uma fraqueza, mas uma adaptação natural do tendão, e alimentou por séculos lendas africanas que o descrevem como um animal sagrado, quase místico. Apesar de seu tamanho, o elande é surpreendentemente ágil. Ele pode saltar cercas de mais de 2 metros a partir de uma posição quase estática, uma façanha que contradiz sua aparência tranquila. É a calma do gigante que sabe que pode se mover rápido quando necessário. Assim, com chifres discretos e uma presença imponente, o elande comum prova que nem todo poder precisa fazer barulho. Às vezes, basta existir. 7. Ibex alpino. No alto das montanhas, onde o ar se torna rarefeito e cada passo pode ser o último, vive um especialista em equilíbrio extremo, o Ibex alpino. Ele não é o maior nem o mais pesado desta lista, mas poucos animais dominam seu ambiente com tanta precisão. Seu palco não são as planícies, e sim os penhascos impossíveis. Para começar, seus chifres crescem para trás, longos, grossos e arqueados, como verdadeiros sabres. Nos machos adultos, podem ultrapassar 1 metro de comprimento e, a cada ano, acrescentam novos anéis de crescimento que contam sua idade como páginas de uma biografia esculpida em osso. Quanto mais longo e anelado o chifre, maior o status do animal. Além disso, esses chifres não são simples adornos. Durante a época de acasalamento,
os machos se enfrentam em duelos espetaculares. Colocam-se frente a frente em encostas quase verticais e lançam investidas frontais, chocando chifre contra chifre, com um som seco que ecoa na rocha. O mais impressionante é que raramente terminam gravemente feridos. A forma curvada e a base reforçada foram feitas para absorver impactos sem fraturas. Por outro lado, o ibex alpino possui uma habilidade quase sobrenatural para escalar. Suas patas têm bordas duras e centros macios, permitindo aderir a superfícies mínimas. Ele consegue se manter em pé sobre saliências de poucos centímetros, lugares onde pareceria que a gravidade desistiu. Há uma cena que resume sua essência: machos lutando à beira do vazio, enquanto abaixo se estende um abismo silencioso. Para o ibex, o risco não é um obstáculo, é seu lar natural. Assim, com chifres em forma de sabre e nervos de aço, o ibex alpino demonstra que a grandeza também pode desafiar a gravidade. 8. Oryx, Antílope oryx. Nos desertos e savanas mais severos do planeta, caminha um animal que parece desenhado com régua e precisão matemática. O oryx não impressiona pelo volume nem pelo peso, mas por uma simetria inquietante, que transforma sua silhueta em um aviso silencioso. Duas linhas retas, limpas e perfeitamente alinhadas, definem sua principal arma. Para começar, seus chifres são longos, finos e quase completamente retos. Em alguns indivíduos, ultrapassam 1 metro de comprimento, apontando para trás como verdadeiras lanças. Diferente de outros antílopes, o oryx não precisa de curvas nem espirais. Seu poder está na geometria simples e eficaz, uma forma que maximiza a penetração e reduz o esforço em cada movimento defensivo. Além disso, esses chifres não são apenas uma ferramenta de exibição. O oryx é um dos poucos herbívoros capazes de matar grandes predadores quando encurralado. Leões e hienas aprenderam pela experiência que uma aproximação equivocada pode terminar em uma chifrada fatal. A chave está na precisão. O oryx não investe ao acaso, espera o momento exato. Por outro lado, existe um dado curioso que alimentou mitos por séculos. Visto de perfil, com um dos chifres oculto pela perspectiva, o oryx parece ter apenas um. Muitos historiadores acreditam que essa ilusão óptica deu origem à lenda do unicórnio em culturas antigas. O oryx é um sobrevivente extremo. Ele suporta temperaturas escaldantes e passa longos períodos sem água, regulando a temperatura corporal para não desperdiçar energia. Seus chifres, retos e frios como aço, coroam um corpo projetado para resistir ao impossível. Assim, com duas lanças perfeitamente alinhadas e uma calma letal, o oryx mostra que a simetria também pode ser aterradora. 9. Cervo vermelho. Nas florestas e montanhas da Europa, ecoa a cada outono um som inconfundível, profundo e seco, como madeira batendo contra madeira. É o anúncio da brama, o ritual do cervo vermelho, um dos espetáculos mais intensos e antigos da natureza selvagem. Aqui, as galhadas não são apenas armas, são símbolos de linhagem, experiência e domínio. Para começar, as galhadas do cervo vermelho crescem todos os anos desde o zero, formando estruturas ramificadas, amplas e majestosas. Podem ultrapassar 1 metro de envergadura e ganhar novas pontas a cada temporada. Quanto mais ramificações, maior a idade e o status do macho. É, literalmente, uma biografia escrita em osso. Além disso, antes do combate físico, o cervo vermelho usa a voz. Seus bramidos graves percorrem vales inteiros, advertindo rivais e atraindo as fêmeas. Muitas disputas se resolvem sem contato, basta comparar tamanho, som e presença. No entanto, quando nenhum recua, o choque acontece. Por outro lado, esses confrontos são impressionantes. Os machos se encaram frente a frente, entrelaçam as galhadas e empurram com toda a força. O som do impacto é seco e poderoso, um eco que marca o ritmo da estação de acasalamento. Diferente de outros animais, essas lutas costumam ser ritualizadas, com poucas feridas graves. O objetivo é demonstrar resistência, não matar. Após semanas de luta, jejum e desgaste, o vencedor fica exausto. Paradoxalmente, logo depois da brama,
o cervo perde peso e energia, enquanto suas galhadas logo cairão para voltar a crescer meses depois. O ciclo recomeça. Assim, com galhadas nobres e um bramido que define o outono, o cervo vermelho representa a teatralidade pura do poder na natureza. 10. Rinoceronte, branco ou negro. Quando um rinoceronte surge na paisagem, o mundo parece desacelerar. Não por elegância nem por agilidade, mas por uma sensação imediata de massa ancestral, como se a pré-história tivesse acabado de atravessar diante da câmera. E no centro dessa presença impossível está seu chifre, um dos mais famosos e mal compreendidos do planeta. Para começar, vale esclarecer algo surpreendente. O chifre do rinoceronte não é feito de osso. Ele é composto de queratina compactada, a mesma substância que forma nossas unhas e cabelos, só que prensada em uma estrutura incrivelmente densa. Isso não o torna menos resistente. Pelo contrário, confere uma combinação única de dureza e flexibilidade, capaz de suportar impactos extremos sem se quebrar com facilidade. Além disso, tanto o rinoceronte branco quanto o negro podem apresentar 2 chifres, sendo o frontal o mais longo e dominante. Em alguns indivíduos, ele ultrapassa 1 metro de comprimento, projetando-se para frente como um ariete natural. Não é um adorno. Serve para defesa, disputa de território e proteção das crias diante de ameaças reais, incluindo grandes predadores. Por outro lado, existe um contraste fascinante. Apesar de sua aparência intimidante, o rinoceronte tem uma visão bastante limitada. Seu mundo é percebido mais pelo olfato e pela audição do que pela visão. Ainda assim, quando decide investir, faz isso com uma precisão assustadora, impulsionado por um corpo que pode ultrapassar 2 toneladas e atingir velocidades inesperadas. O chifre do rinoceronte tornou-se símbolo de uma tragédia moderna. Mitos sem base científica o transformaram em alvo da caça ilegal, levando essas criaturas à beira da extinção. Paradoxalmente, esse chifre lendário não cura nada, mas sua perda nos lembra o quanto a ignorância humana pode causar danos. Assim, o rinoceronte não precisa de ossos afiados para impor respeito. Seu chifre, feito de simples queratina, carrega o peso da história, do mito e da sobrevivência. 11. Markhor. Nas montanhas abruptas da Ásia Central, vive um animal que parece mais uma obra de arte do que uma cabra selvagem. O Markhor não passa despercebido. Sua silhueta, coroada por chifres impossíveis, parece desenhada por um escultor obcecado por curvas, simetria e excesso. Não é exagero, é uma das cornamentas mais espetaculares do planeta. Para começar, seus chifres crescem em espirais extremas, abertas e retorcidas, que podem ultrapassar 1,5 metros de comprimento. Diferente de outros animais, a espiral do Markhor não é suave nem regular. Ela é abrupta, marcada, quase dramática, como se cada volta estivesse carregada de intenção. Quanto mais complexa e longa na espiral, maior o status do macho. Além disso, o Markhor é um sobrevivente das alturas. Vive em encostas íngremes, florestas rochosas e penhascos, onde o erro não tem perdão. Seus cascos e seu equilíbrio permitem que se mova com facilidade, por terrenos onde poucos predadores ousam segui-lo. Nesses ambientes, seus chifres não atrapalham, tornam-se uma extensão natural de sua postura dominante. Por outro lado, os combates entre machos são menos frequentes do que sua cornamenta sugere. Muitas disputas se resolvem com exibições visuais. Basta girar a cabeça, mostrar as espirais completas e medir o rival. A arquitetura do chifre fala antes da força. O Markhor também é um símbolo cultural e nacional em vários países, representando resistência, orgulho e conexão com a montanha. Sua imagem apareceu em brasões, moedas e lendas locais. Assim, com chifres que parecem desafiar toda a lógica evolutiva, o Markhor prova que a natureza, às vezes, não apenas sobrevive. Ela também cria beleza em excesso. 12. Boi almiscarado. Nas regiões mais frias do planeta, onde o vento corta a pele e a paisagem parece imóvel por meses, vive um animal que parece feito para resistir ao fim do mundo. O boi almiscarado não é rápido nem esguio, mas uma fortaleza viva projetada para sobreviver no Ártico.
Para começar, seus chifres têm uma forma muito particular. Nascem no topo do crânio, descem cobrindo os lados da cabeça e depois se curvam para cima em pontas afiadas. Essa estrutura não é casual. Foi pensada para absorver impactos frontais e laterais, transformando cada investida em um choque de escudos. A base é tão espessa que protege a cabeça como um capacete natural. Além disso, os confrontos entre machos são intensos e diretos. Eles se separam, ganham impulso e colidem com força brutal, mesmo sobre solos congelados. Graças ao formato dos chifres e a um crânio especialmente reforçado, conseguem repetir essas colisões sem sofrer danos graves. É um duelo de pura resistência, no qual vence quem aguenta mais. Por outro lado, o boi almiscarado possui uma das pelagens mais densas do reino animal. Sua lã interna, conhecida como kiviut, é tão isolante que permite suportar temperaturas extremas sem perda de calor. Enquanto o mundo parece congelar, esse animal permanece firme, imóvel e pronto para se defender. Quando surge um predador, o grupo forma um círculo protetor ao redor das crias, com os chifres apontados para fora. Não há perseguição nem fuga. Há espera, impacto e resistência. Assim, com chifres feitos para investir e um corpo preparado para o frio absoluto, o boi almiscarado mostra que a sobrevivência também pode ser uma questão de aguentar o golpe. 13. Gaur, bisão indiano. Nas selvas e colinas do sul da Ásia, desloca-se uma massa silenciosa que raramente busca conflito, mas que quase ninguém se atreve a provocar. O gaur, também conhecido como bisão indiano, ostenta um título impressionante. É o maior bovídeo selvagem do mundo. Sua simples presença impõe uma distância respeitosa. Para começar, um gaur adulto pode ultrapassar 1000 quilos de peso e alcançar quase 2 metros de altura na cernelha. Seu corpo é alto, musculoso e compacto, com uma corcova marcada nos ombros, que reforça a sensação de estar diante de um tanque biológico. Em comparação com esse tamanho colossal, seus chifres parecem modestos. São curtos, grossos e curvados para cima. No entanto, aí está o segredo. Esses chifres não foram feitos para exibição, mas para a força direta. Montados sobre um pescoço poderoso e um crânio maciço, funcionam como pontos de impacto devastadores. Uma única investida de um gaur pode arremessar um predador ou atravessar vegetação densa sem esforço. Além disso, diferentemente de outros grandes herbívoros, o gaur mantém uma atitude surpreendentemente confiante. Ele não foge com facilidade. Observa, avalia e somente se necessário, avança. Essa confiança natural faz com que até os tigres, predadores de topo de seu ambiente, escolham com cuidado quando atacar. Muitos preferem não fazê-lo. Por outro lado, o gaur vive em grupos bem organizados, onde a cooperação é essencial. As crias permanecem protegidas no centro e os adultos formam uma frente sólida. Aqui, o tamanho coletivo conta tanto quanto o individual. Há algo quase pré-histórico em sua forma de se mover, lenta, porém decidida. O gaur não precisa de chifres longos ou ornamentais. Seu poder está na massa, na estabilidade e na certeza de que poucos podem enfrentá-lo e sair ilesos. 14. Carneiro das Rochosas. Nas montanhas escarpadas da América do Norte, ocorre um dos combates mais espetaculares do mundo animal. Ali vive o Carneiro das Rochosas, um especialista em choques frontais, cuja cabeça parece projetada para suportar impactos que desafiam toda a lógica física. Sua marca registrada são os chifres enrolados, que parecem uma obra-prima geométrica esculpida com precisão absoluta. Para começar, os chifres do carneiro podem pesar mais de 14 quilos cada um e crescem ao longo de toda a vida do animal, formando espirais compactas e perfeitamente equilibradas. Cada curva registra anos de crescimento, sobrevivência e confrontos passados. Não são simples adornos, são estruturas densas e resistentes, ancoradas a um crânio especialmente reforçado. Além disso, durante a época de acasalamento, os machos se afastam vários metros, ganham impulso e correm um em direção ao outro em alta velocidade. O impacto é brutal. O som da colisão pode ser ouvido a quilômetros de distância, como um disparo seco, ecoando na montanha.
surpreendentemente, raramente sofrem danos cerebrais graves. Sua anatomia absorve a energia do golpe e a distribui de forma eficiente. Por outro lado, esses combates não são caóticos. Seguem uma lógica ritual. Após cada choque, os carneiros se separam, avaliam a situação e voltam a investir. Às vezes, o duelo dura horas, até que um dos dois se retira, exausto. Além da luta, esses chifres também cumprem uma função social. Eles determinam hierarquias, acesso às fêmeas e respeito dentro do grupo. O tamanho e a forma falam por si. Assim, com espirais perfeitas e crânios feitos para o impacto, o Carneiro das Rochosas prova que a geometria também pode ser brutal. 15. Saiga. Nas estepes abertas da Ásia Central, surge uma criatura que parece desafiar qualquer ideia prévia de como deveria ser um antílope. O saiga não impressiona pelo tamanho nem pela força bruta, mas por sua estranheza absoluta. Sua silhueta parece saída de outra era, ou até de outro planeta. Não é à toa que muitos o chamam de um fóssil vivo. Para começar, os chifres do saiga são mais modestos em comparação com outros animais desta lista. São finos, levemente anelados e crescem apenas nos machos. No entanto, seu valor não está no comprimento, mas na história que representam. Esses chifres acompanham a espécie há milhares de anos, sobrevivendo a glaciações, mudanças climáticas extremas e migrações massivas. Além disso, a característica mais marcante do saiga não está nos chifres, mas em seu nariz descomunal. Esse órgão funciona como um filtro natural altamente sofisticado. No verão, limpa a poeira do ar seco da estepe. No inverno, aquece o ar gelado antes que chegue aos pulmões. É uma adaptação tão eficiente que parece obra de engenharia avançada. Por outro lado, o saiga é um grande migrador. Percorre enormes distâncias em grupos numerosos, movendo-se como uma maré viva pela paisagem. Sua sobrevivência depende do movimento constante e de uma resistência silenciosa, não do confronto direto. Por fim, apesar de ter sobrevivido por milênios, o saiga enfrenta hoje uma ameaça moderna: a caça ilegal e a perda de habitat. Seus chifres, injustamente valorizados em mercados clandestinos, levaram a espécie à beira do colapso. Assim, com chifres discretos e uma aparência quase alienígena, o saiga encerra esta lista, lembrando-nos de que a raridade também é uma forma de grandeza.